E aí, consolidados, tudo bem com vocês? Espero que Deus esteja abençoando grandemente a sua semana. Hoje vamos estar dando continuidade à nossa série de estudos Teologia do Novo Testamento. E antes de darmos início a esse episódio, gostaria de estar convidando você a estar passando e dando uma olhada nos vídeos anteriores do canal, para que possamos juntos estarmos crescendo em conhecimento nessa parte da Bíblia que é tão preciosa para nós. Bom, no episódio de hoje vamos estar falando sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem cerca de 16 capítulos e, segundo a tradição, ele foi escrito por João Marcos, que utilizou como principal fonte o apóstolo Pedro. A pessoa de João Marcos aparece muito em Atos e nas cartas de Paulo e Pedro. E, sendo um evangelho, um dos 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos tem uma mensagem específica para um povo específico. Nesse caso, a mensagem que Marcos quer passar é a mensagem de Jesus como um servo, como alguém que está sempre em ação. E o povo que ele decide passar essa mensagem é o povo romano. O Evangelho de Marcos ele é considerado um evangelho simples e com poucos detalhes em algumas áreas do livro. Mas se formos percebermos e analisá-lo, iremos ver particularidades que tornam esse evangelho muito incrível, igual aos outros 3 evangelhos. A primeira coisa que podemos notar de diferente nesse evangelho é a quantidade de versículos do Antigo Testamento. Como o foco de Marcos não era trazer a mensagem para o povo judeu, igual a Mateus, que tem vídeo aí no canal, ele tem pouco versículos do Antigo Testamento. Nesse caso, Marcos ele só tem 30 desses versículos. E ele utiliza de maneira diferente. Só um dos versículos é uma profecia que ele coloca no primeiro capítulo, e o restante são frases do Antigo Testamento que Jesus fala. Ele registra Jesus falando. Outra coisa interessante notarmos no Evangelho de Marcos são as expressões que aparecem. Marcos é um livro com poucas expressões. Ele possui somente 4, mas 2 delas são muito curiosas. A primeira expressão que podemos ver é Filho de Deus, que aparece somente 4 vezes. A outra é Filho de Davi, que aparece apenas 2 vezes. E as 2 interessantes e curiosas são as expressões Reino de Deus e Filho do Homem. O interessante é que ambas aparecem 13 vezes ao decorrer do livro. E diferente de Mateus, que não traz algumas dessas expressões e traz outras em maior quantidade. Outro fato curioso em Marcos é o aramaico. Existem 4 palavras em aramaico no livro de Marcos, e suas traduções. Só que apenas 2 dessas palavras só estão presentes nesse livro. As outras 2 expressões, elas aparecem em Mateus e em outros livros do Novo Testamento. E existem outras 2 que são particulares do Evangelho de Marcos. E você pode estar encontrando elas no capítulo 5 e no capítulo 7 desse Evangelho. Outra coisa muito legal que podemos perceber que Marcos faz, e só aparece nesse Evangelho, é como ele dá mais, como posso dizer, mais características para os personagens. Ele dá um aprofundamento melhor em alguns personagens. E esses aprofundamentos são muito significativos. O primeiro aprofundamento assim, que ele dá no personagem está no capítulo 10, onde vemos a história de um cego que foi curado em Jericó. Mateus e Lucas trazem essa história também. Só que Marcos é o único que relata o nome desse cego, que é Bartimeu, e o nome do pai desse cego, que era Timeu. E vemos algo semelhante no capítulo 15. No capítulo 15, está mostrando a crucificação de Jesus. E ambos
os 3 primeiros evangelhos relatam que Jesus teve a ajuda de um homem chamado Simão. Só que Marcos é o único que dá um detalhe a mais em Simão. Ele fala que Simão era pai de Alexandre e de Rufo. E o que podemos perceber com isso? Com essas duas partes, essas duas avaliações que podemos ver no Evangelho de Marcos. E essas características, elas aparecem para dar mais veracidade a fatos da vida de Jesus. É como se eu dissesse, é como se, no caso eu fosse o escritor, eu dissesse, olha, Jesus ele curou um homem chamado Bartimeu. Se você não estiver acreditando em mim, que Jesus curou um cego chamado Bartimeu, pode ir na cidade procurar Bartimeu, que era filho de Timeu. A mesma coisa no capítulo 15. Jesus ele foi ajudado por um homem, ele foi crucificado. E você pode estar vendo com Simão. O Simão que é pai de Alexandre e de Rufo, você também pode ver com eles. Então é uma maneira de trazer mais veracidade a fatos que acontecem na vida, na passagem de Jesus na Terra, nesse Evangelho. Outra coisa muito interessante é o propósito do livro, está relacionado muito ao propósito do livro, a mensagem do livro. Uma das coisas que podemos notar é a quantidade de milagres. Aparecem cerca de 18 milagres no livro de Marcos. Igual a Marcos também aparece Mateus e Lucas. Só que também ele possui uma coisa diferente. Enquanto em Mateus e Lucas aparecem diversos parábolas, vários desses tipos de ensino de Jesus, em Marcos só aparecem 4 parábolas. E todas elas aparecem juntas em um único capítulo, que é o capítulo 4. Ele não se aprofunda muito em Jesus falando, ele mostra mais Jesus agindo. Os únicos capítulos que mostram Jesus ele falando mais, por assim dizer, é o capítulo 4, onde ele mostra as 4 parábolas, e ele encerra nisso. E no capítulo 13, que é onde Jesus está falando do final dos tempos. Como nós vimos aqui no início desse vídeo, Marcos ele é um livro que mostra Jesus como um servo. E isso é importante para o trabalho. Jesus ele era um homem que reinava com coração de servo. E ele servia com coração de rei. E é essa mensagem que Marcos ele vem trazer. E mostrar, olha, Jesus, e você pode ver pelos títulos do livro de Marcos. Os títulos que vão aparecendo é sempre Jesus o quê? Realizando um milagre, indo para alguma cidade, dando algum ensinamento e agindo ao mesmo tempo, falando algo, uma declaração de ação. É isso que é a característica mais importante, a mensagem mais importante, é mostrar Jesus como um servo. E isso é importante, o trabalho. É uma mensagem importante para nós, nosso cotidiano. Que o quê? Que um trabalho excelente é um trabalho parecido com o de Jesus. Um trabalho que existe ação, um trabalho onde existe um coração de servo. São essas as características do livro de Marcos. Espero que Deus abençoe grandemente você com esse estudo. E não se esqueça de dar uma passada, principalmente no vídeo anterior que falava de Mateus, para comparar as expressões, a quantidade de versículos e também analisar a mensagem de Mateus, que é muito preciosa. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.